Olá, pessoal! Na gravação de hoje, eu vou conversar um pouco com vocês sobre análise de acidentes e análise de hazards utilizando o modelo de causalidade de acidentes conhecido como STAMP. Nesta curta gravação, dividida em duas partes, inicialmente eu vou fazer uma introdução sobre análise de acidentes e hazards com STAMP, focando especificamente em possíveis interações entre componentes de um control loop ou de uma estrutura de controle. E na sequência eu vou falar um pouco sobre uma extensão de STPA, um novo modelo de controladores, quando nós estamos falando de controladores humanos. Assim, iniciando, vamos falar um pouco sobre análise de acidente de hazards com STAMP. Relembrando aqui, nós temos um control loop básico, que já foi apresentado em outras gravações, que conforme vocês podem ver, é constituído de componentes. No caso aqui eu tenho um componente que é o controlador, eu tenho outro componente que é o processo controlado, e a interação entre controlador e processo controlado se dá pelo conceito de control actions, que muda o estado do processo controlado, e de feedback, que permite você ter uma visão do estado e do comportamento do seu processo controlado. Dentro do controlador, nós temos o conceito de algoritmo de controle e de modelo de processo. A ideia é que, com base no modelo de processo, um controlador tome ações com base em algoritmos para definir quais ações de controle que são emitidas sobre um processo controlado. Mas observe que aqui eu estou falando de algoritmos. Algoritmos normalmente estão associados com controladores automatizados e não com controladores humanos. Se nós analisarmos ainda dentro desse conceito de control loop, observe que dentro do modelo STAMP, nós vamos tratar safety como um problema de controle, tentando impor restrições de safety nos processos controlados. Nesse sentido, quando nós formos fazer uma análise com STAMP, uma análise de hazards, ou uma análise de acidentes com STAMP, nós basicamente, como elemento central, vamos tentar identificar o porquê, as razões pelas quais um controlador emite ou deixa de emitir uma ação de controle sobre o seu processo controlado. Dessa forma, o conceito de control action ele é essencial dentro de uma análise de hazard feitas com STAMP e suas técnicas, em especial a técnica STPA. Dessa forma, inicialmente nós tentamos com STPA identificar quais são as ações de controle em potencial que não são seguras. O que faz com que um controlador emita uma control action, sendo que aquela control action ela pode levar o seu sistema para um estado de risco? Ou também, o que faz um controlador não emitir uma ação de controle quando essa ação de controle é necessária para controlar o comportamento do seu processo controlado? Quando nós fazemos uma análise de hazards, além de identificar essas ações de controle inseguras, nós também temos como objetivo identificar por que essas ações, então, elas são fornecidas. Por quê? Porque se nós identificarmos o porquê das ações serem fornecidas, nós podemos, de certa forma, tentar eliminar essas ações inseguras, ou, caso não seja possível eliminar uma ação insegura, pelo menos mitigar, minimizar o efeito dessa ação sobre o processo controlado, tentando assim controlar o estado e o comportamento do sistema para que ele não migre para um estado de alto risco e, consequentemente, gere um acidente. Uma outra pergunta importante também responder quando fazemos análise de hazards e de acidentes com STAMP e com as suas técnicas é, caso uma ação de controle segura seja fornecida, por que em alguns cenários ela não é seguida? Ou ela não é emitida para algum controlador que está no nível baixo da hierarquia? Nós precisamos ter resposta a essas perguntas para que assim a gente possa identificar os cenários de causas e dessa forma tentar controlar o sistema que estamos analisando. Numa gravação passada, eu já discuti com vocês bastante o conceito de control loop e também iniciei uma apresentação sobre estruturas de controle, que basicamente é um conjunto de control loops que, nessa combinação, tenta garantir restrições de safety sobre um processo controlado, prevenindo que esse processo ele migre para um estado que seja inseguro. Então, nessa figura, o que eu quero tentar mostrar para vocês aqui, por enquanto, não se preocupe ainda com a semântica, o significado desse domínio particular. Nós vamos estudar isso com mais detalhes em outras gravações.
o que eu quero tentar mostrar para vocês são as combinações possíveis entre controladores dentro de uma estrutura de controle. Observe onde está destacado aqui, eu estou mostrando um control loop onde os componentes desse control loop formam interações entre software e hardware. Então eu tenho aqui uma automação, um piloto automático, e tenho componentes aqui embaixo que são hardware. Ou seja, eu tenho software interagindo com hardware. Mas existem outras possibilidades. Se eu pegar esse par aqui de controladores, observe que aqui eu tenho uma interação humana com automação. Eu tenho a tripulação de voo, seres humanos, que no meu caso aqui é um controlador, que está emitindo control actions, ações de controle, e recebendo feedback de um outro componente controlador, que no meu caso aqui é software, piloto automático. É possível ter também interações numa estrutura de controle entre componentes humanos e hardware. No meu caso aqui, eu tenho a tripulação de voo, componentes humanos, controladores humanos, que estão em associação de control action e feedback com hardware. No meu caso aqui, os meus freios, coisas do gênero, hardware. E posso ter inclusive relações entre componentes de uma estrutura de controle entre humanos e humanos. No meu caso aqui eu tenho a FAA, que é a Agência de Aviação Norte-Americana, e tem aqui os fabricantes. Tem também o exemplo da FAA com as companhias aéreas. Repare que no meu caso aqui eu estou fazendo uma interação humano-humano. Mas todos esses exemplos são exemplos de control loop, com várias combinações possíveis de relação entre controladores desses control loops e, consequentemente, numa estrutura de controle. Conforme eu discuti com vocês em outra gravação, o modelo STAMP e as técnicas construídas sobre o modelo STAMP, em especial a técnica STPA, elas são teoricamente recentes. Elas datam de 2011 e 2012, embora muitos dos estudos venham desde a década de 90. Mas aqui eu estou querendo mostrar para vocês que, embora a STPA tenha sido apresentada em 2011 e 2012, de maneira mais formal, a técnica continua evoluindo até os dias atuais. Em 2017, por exemplo, a aluna de mestrado Megan France, ela defendeu seu mestrado no MIT propondo uma extensão para o STPA para controladores humanos, o que ela chamou de STPA, Engenharia para Seres Humanos. Então, na dissertação da Megan, ela propõe um novo modelo para controladores humanos. De maneira resumida, observe que quando nós temos controladores que são, por exemplo, automação, por exemplo, controlador em nível de software, dentro de um control loop básico, nós temos uma divisão desse controlador normalmente em duas partes. Eu tenho o modelo de processo e tenho o algoritmo de controle. Só que o termo algoritmo é muito usado para software, para controladores em software, não é muito usado para seres humanos. Quando o seu controlador é ser humano, a Megan France, estendeu esse conceito para incluir fatores humanos que são necessários para o entendimento de como seres humanos tomam a decisão sobre quais control actions emitir ou não emitir sobre um processo controlado. Então observe que a Megan estendeu o conceito de controlador para incluir novas partes. Então, quando o controlador é humano, ela divide em três partes. Você tem uma parte que é o Control Action Selection, a seleção da ação de controle. Você tem uma parte chamada modelos mentais e tem uma parte chamada atualizações dos modelos mentais. Basicamente, a ideia é que para um ser humano tomar uma ação sobre qual Control Action emitir ou não emitir, isso vai depender do modelo que esse ser humano tem sobre o estado do processo controlado, o comportamento do processo controlado e também do ambiente que o circunda. E também será necessário toda uma parte de atualizações do modelo mental para que, com base nisso, seja formado um snapshot do modelo mental e, com base nesse snapshot, nessa fotografia do seu processo controlado, junto com outras entradas, você possa tomar uma decisão de qual ação de controle você quer emitir. Observe que a tomada de decisão de qual ação, qual seleção de control action emitir não é algo trivial, pois depende de uma série de entradas, uma série de questões associadas com o seu modelo mental.
Lembrando que muitas das vezes, quando você tem ser humano envolvido como controlador, às vezes o objetivo do ser humano é diferente do objetivo de um projetista do sistema. Dessa forma, fica difícil você querer, de certa forma, prever todo o comportamento possível de um ser humano quando você for projetar um sistema, caso você seja o projetista do sistema. Então, a questão que envolve controladores humanos, ela é muito mais complexa do que quando você envolve apenas controladores em nível de software. Então, nessa dissertação de mestrado, essa extensão, esse novo modelo para controladores humanos, fornece uma alternativa para o modelo atual existente de controladores baseado em software. É baseado no control loop, que nós já aprendemos, isso não mudou, apenas criou novos componentes dentro do controlador humano para que você consiga, dessa forma, capturar mais cenários de causas que fornecem pistas para a gente de como as ações são emitidas ou não emitidas quando nós temos envolvido controladores humanos. Mais uma vez, esses slides foram criados a partir de apresentações presentes no MIT Stamp Workshop. Algumas das ideias aqui, principalmente das interações possíveis entre controladores em uma estrutura de controle, vieram do tutorial sobre Stamp, da Nancy Levinson. E essa parte de um novo modelo de engenharia STPA, engenharia para seres humanos, que é uma extensão à técnica STPA para controladores humanos, eu tirei da dissertação de mestrado da Megan Elizabeth France, mais especificamente o capítulo 3.